Se você é o tipo de pessoa que não consegue ficar sem pensar na próxima viagem e que está sempre planejando qual vai ser a sua próxima parada, ou até mesmo que tem o sonho de morar fora, muito provavelmente você tem isso destinado, escrito dentro do seu mapa astral, e é isso que eu vou abordar nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nathalie, eu sou astróloga especialista em astrologia de viagens ou astrologia locacional, como é o nome técnico. E se você quer ter mais autoconhecimento, se você gosta do tema, me segue para mais, que esse canal vai ser exclusivamente para se aprofundar nesse lado da astrologia. Tem pessoas que se sentem super confortáveis em um único lugar a vida toda, que tem zero necessidade de mudança, enquanto tem outras pessoas que necessitam, precisam de ter movimento. Então, se você se encaixa nesse perfil, provavelmente esse vídeo é pra você. Isso não é ansiedade, não é falta de raízes, é simplesmente uma tendência que provavelmente você tem no seu mapa astral. E embora o mapa não determine o que vai acontecer, ele certamente mostra quais são as suas principais tendências e também os seus talentos naturais. Vamos aos indicadores. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que viagens normalmente têm grandes relações com os signos mutáveis, que são os signos que toda hora estão em movimento. Quais são esses signos? Virgem, Sagitário, Gêmeos e também Peixes. Esses são os 4 signos mutáveis do zodíaco. Logo, se você tiver posicionamentos fortes em algum desses signos, muito provavelmente você vai ter a necessidade de mudança ao longo da sua vida. E quando eu digo posicionamentos fortes, podem ser ascendente, Sol, Lua, Vênus, principalmente se você tiver um estélio em um desses 4 signos. Para quem não sabe, o estélio é quando você tem mais de 3 planetas em um único signo. Então, se esse for o seu caso, de ter 3 planetas em um signo mutável, você vai se encaixar nessa lista de pessoas que precisam se mover, que precisam se movimentar, que não aguentam ficar sempre no mesmo lugar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Isso, claro, leve em conta também outros posicionamentos que vocês possam ter no seu mapa astral, porque, por exemplo, às vezes você tem um ascendente em Peixes, mas tem um estélio em Capricórnio. Muito provavelmente você vai ser a pessoa que prefere a estabilidade do que a mudança, mas com certeza um dos primeiros sinais que a gente vê ali dentro de um mapa astral. O destaque nesse caso vai ser para quem tiver o ascendente no signo de Sagitário, isso porque Sagitário é o signo que tem relação com explorar coisas novas, conhecer culturas, pessoas novas, crenças novas, ideologias novas. Sagitário é o curioso, ele carrega essa simbologia com ele naturalmente. Logo, se você tem algum desses posicionamentos em Sagitário, pode ser ascendente, principalmente estélio ali no signo de Sagitário, provavelmente você vai ser a pessoa que precisa muito viajar. E aí, com isso, eu já emendo na casa 9, gente. Se você tem casa 9 em signos mutáveis também, ou se você tem planetas como, por exemplo, Vênus, Lua, Júpiter, Sol, dentro da casa 9, você nasceu com o espírito de viajante. E o destaque nesse caso vai para a Lua. A Lua fala do quê? Das nossas emoções, da nossa residência. Então, se você tem uma Lua na casa 9, provavelmente vai ser uma vontade natural sua morar em lugares diferentes, conhecer coisas novas, não estar no mesmo lugar sempre. Ficar naquele lugar, principalmente, que é aquilo que já é conhecido. Então, se você tem Lua na casa 9, ou até mesmo na casa 11 também, aí eu já vou puxar essa Lua de casa 11, porque a casa 11, ela fala muito dos sonhos, ela fala muito de coisas que às vezes estão distantes, que são diferentes também. Então, normalmente, quem tem a Lua na casa 11 é o tipo de pessoa que gosta de explorar coisas diferentes, de fazer muitas viagens, de conhecer amigos de lugares diferentes, vocês entendem? Porque a Lua na casa 11, ela vai ter essa grande necessidade de estar próxima a grupos sociais. Resumindo, Lua em Sagitário, Lua na casa 9, Lua na casa 11 ou Lua em Aquário. Esses 4 posicionamentos da Lua são os que mais vão fazer você querer ali morar fora, explorar coisas diferentes, porém não são os únicos. Outro posicionamento que é pouco comentado é para quem tem Sagitário ou Júpiter na casa 4. Por quê? A casa 4, ela fala da nossa casa, do nosso lar, ela fala da nossa família, muitas vezes também do nosso passado. Então, para quem tem Sagitário nessa casa, é comum que em algum momento da vida a pessoa queira morar fora, queira morar no exterior, mas isso não acontece como uma sentença, é algo quase que natural. Não significa que a pessoa vai morar a vida inteira no exterior, mas também
também não significa que a pessoa nunca vai morar. Às vezes é uma pessoa que vai, passa um tempo, depois volta para a terra natal, ou até mesmo a pessoa que passa a maior parte do tempo morando na terra natal e que quando fica mais velha acaba indo morar no exterior por qualquer motivo que seja. É certo que dentro dessa pessoa existe uma curiosidade natural em explorar o mundo, não ficar só exatamente aonde é conhecido, aonde é confortável. E aí nós chegamos no outro sinal, que é Urano caindo em alguma casa angular. Se você não sabe quais são as casas angulares, a gente está falando das casas 1, casa 4, casa 7 e casa 10. Principalmente se Urano estiver em conjunção com o ascendente, com o fundo do céu, com o meio do céu, é um claro indício de que provavelmente você vai querer morar fora, porque Urano fala de mudanças, de surpresas, ele fala de resiliência. Então, pessoas que têm o Urano muito ativado não são pessoas que gostam de estar sempre nos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas. São pessoas que gostam de explorar locais diferentes, pessoas diferentes. Então, a mudança é algo que vai naturalmente atrair essa pessoa. E é por isso que são pessoas que costumam se mudar bastante, de casa, de país, de cidade. Elas realmente estão dispostas a ver as possibilidades que a vida tem para elas. E aí eu destaquei o ascendente, o fundo do céu e o meio do céu, porque é onde esse Urano ali fala mais sobre essas mudanças, fala mais sobre essa vontade de morar no exterior ou explorar o exterior por qualquer tempo que seja. E aí um outro indicativo que também vai ser bem forte é a casa 3. A casa 3, ao contrário da casa 9, ela tem muito mais a ver com viagens mais curtas, deslocamentos mais rápidos. Então, por exemplo, aquela viagem de final de semana, aquele bate-volta, mas normalmente quem tem muitos posicionamentos na casa 3 não é o tipo de pessoa que gosta de fazer coisas muito rotineiras, então ela vai gostar de viajar, mesmo que não seja necessariamente morar fora, estar fora durante muito tempo, é uma pessoa que vai ter essa curiosidade de ver lugares e pessoas diferentes, principalmente se Júpiter estiver caindo nessa casa 3. Aí sim a pessoa vai gostar de passar bastante tempo fora, bastante tempo conhecendo outras culturas, talvez ela vá pro exterior justamente para conseguir estudar, fazer algum tipo de curso do ensino superior, então a casa 3 também tem grande relação com as viagens. E para finalizar, a gente tem também o regente do ascendente. Se o planeta regente do ascendente for Júpiter, ou se o planeta regente do ascendente estiver caindo em Sagitário, ou na casa 9, ou na casa 11, também são fortes sinais de que provavelmente você vai querer viajar bastante, de que você vai querer conhecer outras pessoas, outros lugares, querer explorar coisas novas, tá? Um outro destaque também é caso o regente do ascendente esteja aspectando Júpiter em qualquer aspecto, ou aspectando Urano, principalmente ali na conjunção. Então, esses são os principais sinais de que provavelmente você nasceu para explorar o mundo, você nasceu para ver coisas novas, diferentes, e logo, se você tem esses posicionamentos no mapa, lembre-se que pode não ser agora, pode não ser exatamente no momento que você gostaria que fosse, mas eventualmente vai acontecer, porque simplesmente é uma promessa natal, é algo que está ali no seu mapa e que, se você realmente quiser se dedicar, não tem como não acontecer. Bom, e se você gostou do vídeo, deixa nos comentários se você tem algum desses posicionamentos no mapa natal, se você já foi viajar, já mora fora, e claro, me segue para mais dicas astrológicas de viagens e também de autoconhecimento.